você? Hoje eu estou aqui com o doutor Luiz Renato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Victor? Tudo ótimo. E a gente vai discutir, começar a abordar um tema que é bem polêmico, mas que quando a gente começa a entendê-lo melhor, ele é o pulo do gato para que a inclusão aconteça de uma maneira mais favorável, que é a questão do profissional de apoio. O que seria, doutor Renato, segundo a legislação, esse profissional de apoio? Bem, Victor, para começar a falar sobre esse tema, eu vou pedir licença para falar um pouco do que diz a própria Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que vai estipular dentro do seu artigo 3º, no inciso 13, a figura do profissional de apoio escolar. Ele vai definir. Então, diz que o profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, vamos traduzir isso para o pessoal, o que diz a lei, né? O profissional de apoio, alguns também utilizam a terminologia de mediador, mas eu entendo que a questão da mediação é muito mais ampla, ela não se restringe só ao profissional de apoio escolar, que nós temos também outros apoios dentro da sala de aula, que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de você ter 2 professores dentro de sala de aula, o professor regente, que é o que ministra o conteúdo escolar, programático das aulas, e o professor de educação especial, que é o professor do atendimento educacional especializado também. Nós vamos falar isso em outro vídeo, que pode também coexistir com o professor regente dentro de sala de aula. É outra função. Esse profissional de apoio escolar, ele não é um professor. Como bem diz a própria lei, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente constituídas. Então, professor é uma profissão legalmente constituída. Então, não é a figura do professor. Ele é um apoio. Eu entendo que dentro, por exemplo, do ensino fundamental, do ensino básico, ele tem que ter, no mínimo, o ensino médio concluído e ele deve ser capacitado, ele deve ser treinado por esse professor de educação especial, esse professor do EE, para ele poder fazer o apoio dentro da sala de aula. Então, o que ele faz de apoio? É o que a lei disse. Ele vai dar tanto o apoio às necessidades daquele aluno de cuidados do dia a dia, seja para levar ao banheiro, em caso de necessidade de locomoção, ou seja, dentro das atividades escolares, ele precisa de uma ajuda para pegar no lápis, ou ajuda para utilizar os materiais de tecnologia assistiva, uma ajuda para a realização das tarefas, das avaliações. Às vezes é necessário que você tenha uma pessoa para ler a prova, porque às vezes a prova tem que ser adaptada dependendo do aluno com deficiência. Enfim, ele vai fazer essa ponte. E é bom lembrar que é apenas uma ponte, ele não pode se colocar no lugar do professor. O professor regente, que a gente fala que é o professor de classe, ele também deve ter o conhecimento das deficiências, ele deve saber como potencializar o aprendizado do aluno com deficiência. E cabe ao professor regente ministrar diretamente a toda a classe, seja o aluno com deficiência ou não, o conteúdo escolar, né? Então, esse profissional de apoio, ele é apenas, como diz mesmo, é uma ponte para facilitar, dentro de um contexto de pluralidade de uma sala de aula, que nós temos vários alunos, que não necessariamente só o aluno com deficiência precisa de uma atenção pedagógica específica, a gente tem outros alunos, que a gente fala dos alunos típicos, que não têm deficiência, também necessitam de uma adaptação escolar, de um apoio escolar. Então, dentro desse universo da sala de aula, é necessário, por vezes, esse profissional para poder com que a sala se desenvolva o conteúdo programático, o conteúdo educacional daquela sala de aula. Mas é bom que se diga, que se repita, que ele deve ser previamente capacitado. Nós temos, inclusive, a lei do autismo, a lei Berenice-Piana, que é a lei 2.764 de 2012, que fala também desse profissional, que é o mesmo profissional, que se você for verificar lá na lei, você vai ver que a definição é a mesma desse profissional, que ele deve ser especializado. Essa especialização nada mais é do que a devida capacitação para ele
fazer o apoio que ele tem que fazer, né? Porque a gente não pode colocar uma pessoa simplesmente crua, sem conhecimento nenhuma da deficiência, para ficar ao lado daquele aluno lá. Não, porque como disse a própria lei, ele vai fazer os trabalhos de cuidado, de higiene, de locomoção, e ele vai atuar também em todas as atividades escolares. Então, todas as atividades escolares quer dizer esse apoio também nessa questão do aluno conseguir ter acesso ao ensino, ter acesso ao conteúdo ministrado pelo professor regente. Então, tudo bem, ele deve ter, na minha ótica, no mínimo, a formação do ensino médio completa, mas não basta isso, ele tem que ser previamente capacitado e entender da deficiência daquele aluno em que ele vai ser o apoio para exatamente potencializar o aprendizado. Ele tem que saber os atalhos com que aquele aluno possa conseguir aprender junto com os outros alunos da sala e poder apoiá-lo devidamente. Lembrando, mais uma vez, que cabe ao professor regente ter também a capacitação que pode ser assessorado pelo professor de educação especial do AE, como eu disse, para entender como que aquele aluno vai aprender aquele conteúdo programático, junto com os demais da sala. Então, realmente é um assunto complexo, que a gente vai poder discutir isso em outros momentos, porque a gente não consegue acabar com esse conteúdo em apenas em torno de 5 minutos. Mas foi muito esclarecedor o que o senhor disse, doutor Renato, e se você quiser saber mais sobre essa questão de deficiência, inclusão, educação e direito, nós estamos aqui juntinhos, eu, minha mãe, doutor Luiz Renato, e é isso, pessoal, até a próxima. Muito obrigado, doutor, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.